Olá, nessa aula a gente vai salientar alguns pontos importantes da distribuição normal multivariada, que é uma distribuição muito importante em análise multivariada. A gente vai fazer uma generalização, tá, da distribuição univariada com vetor de médias μ e variância sigma 2, que está aqui a densidade, está aqui o gráfico. Aí a gente vai generalizar para a distribuição normal bivariada de dimensão 2, tá? Onde eu tenho as variáveis x1 e x2 que formam a minha normal bivariada. Aí a gente vai encontrar a função de densidade dela, mostrar o gráfico, tá? E mostrar também os contornos. Se a gente dá um corte na distribuição, no gráfico da distribuição normal, a gente encontra os contornos da distribuição, em que eles podem ser independentes, eles podem ser círculos, se a minha normal multivariada for independente, ou seja, as variáveis são independentes, e pode ser uma elipse, se eu tiver uma distribuição com as variáveis correlacionadas, dependentes, ok? Aí eu vou citar algumas características da normal multivariada que são importantes, vou citar rapidamente. A generalização da distribuição normal univariada para duas ou mais dimensões é muito importante para a análise multivariada. E muitas técnicas que a gente vai utilizar parte do pressuposto de que os dados foram gerados a partir de uma distribuição normal multivariada. Essa distribuição ela modela diversos fenômenos populacionais em várias situações, e a distribuição amostral de muitas estatísticas multivariadas que a gente vai trabalhar, elas são aproximadamente normais, independentemente da forma da distribuição da população original. Isso devido ao efeito do teorema central do limite. Ok? Então, assintoticamente, as estatísticas multivariadas que a gente vai trabalhar, elas convergem para uma distribuição normal. Quando a gente estiver trabalhando com modelos de regressão, nós vamos pressupor que os erros do meu modelo eles são aditivos e seguem a suposição de normalidade, tá? Essa distribuição normal, essa suposição de normalidade, ela não se refere aos dados, mas sim aos resíduos do meu modelo, tá? A variação residual, a gente está supondo que esses resíduos é que seguem uma distribuição normal. A variação sistemática, a gente faz a suposição que ela se deve aos efeitos fixos do modelo, ou seja, é devido aos preditores do meu modelo. E essa variação aleatória, a gente pressupõe que ela é devida a pequenas influências que são independentes. E essas pequenas influências produzem os resíduos com distribuição normal. Tá? Bom, as afirmações que a gente faz sobre testes de hipóteses, elas dizem respeito à estatística do teste de hipótese, à estatística do intervalo de confiança, tais como médias amostrais ou diferença entre médias, e não a distribuição das observações individuais, porque essa distribuição ela pode ser não normal, mas a estatística, se eu tenho uma amostra grande pelo teorema central do limite, normalmente essa estatística vai convergir para uma normal. É conhecido que a distribuição dessas estatísticas torna-se normal quando a amostra aumenta de tamanho, devido ao teorema central do limite.
Então, quais são as vantagens de eu trabalhar com grandes amostras? Bom, quando eu estou trabalhando com análise multivariada, eu já tenho muitos parâmetros para estimar. E eu preciso efetivamente de uma grande amostra. Mas se a amostra for grande, tem outras vantagens, como por exemplo, a precisão da estimação dos parâmetros, ela melhora, tá? A precisão fica melhor. E a violação da pressuposição de que a população seja normal, ela é menos crítica, tá? Para os testes estatísticos e intervalos de confiança, que se baseiam em estatísticas que convergem pelo teorema central do limite para a distribuição normal. Tá? Então aqui a gente tem a distribuição normal univariada, tá? Que a gente já conhece muito a função de densidade. Os valores que a variável assume estão entre menos infinito e mais infinito. A média pertence à reta dos reais e a variância σ2 é maior do que zero, que são os parâmetros, tá? Que se forem desconhecidos, a gente vai precisar estimar a partir de uma amostra. Aí aqui está o gráfico, 68% dos dados está entre esse intervalo, média menos uma vez o desvio padrão e média mais uma vez o desvio padrão. E 95,4% está entre a média menos duas vezes o desvio padrão e média mais duas vezes o desvio padrão. Então, isso é um resultado que a gente já conhece bastante de antes. Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre como verificar se a variável aleatória x segue uma distribuição normal, nesse caso univariada. Eu estou falando isso aqui por um motivo. O motivo é que, para eu ter uma normal multivariada, tá? Por exemplo, uma normal multivariada de dimensão 2. Tá? Eu tenho um vetor de variáveis x, que é composto por x1 e x2. Então, para x ser normal bivariada, a gente vai ver mais na frente que é um requisito que suas marginais sejam univariadas. Tá? Suas marginais. Então, x1 é uma normal univariada, x2 é uma normal univariada. Aí, para isso, a gente vai apresentar aqui, vamos revisar. Eu acho que vocês já viram em algum momento o teste sobre normalidade univariada. Então, a minha hipótese nula, a variável aleatória x segue uma distribuição normal, vezes a minha hipótese alternativa, H1, a variável x não segue uma distribuição normal. Tá? Então, a gente pode, de início, para verificar isso, olhar para a classificação da variável. Tá? Se ela não for contínua, se ela for uma variável qualitativa, nominal ou ordinal, a gente já descarta a suposição de normalidade. Tá? E a gente pede para fazer um gráfico, a gente olha se existe simetria em torno da média também. Aí a gente já tem uma desconfiança, olhando para o gráfico, olhando para a classificação da variável, tá? Se ela é normal ou não. Tá? Então, se os dados forem assimétricos e se eles forem qualitativa, nominal ou ordinal, eu já posso, e também discreto, eu já posso descartar a possibilidade de normalidade. Tá? Para fazer isso, a gente vai chamar o banco de dados CARS do R, tá? E a gente vai pedir o histograma. Tá? E a gente vai olhar aqui o resultado do histograma, ó, tá? Desse tipo. Tá? Parece ser simétrico em relação a 15. Mas eu tenho para valores mais altos, para carros mais velozes, eu não tenho um
ponto aqui nesse gráfico para ele ser completamente simétrico. Tem alguns testes estatísticos que são mais usuais. O Shapiro-Wilk, o Kolmogorov-Smirnov e o teste Q-Plot, eles são muito conhecidos na literatura estatística para realizar. Então aqui, para realizar esse teste de hipótese, Shapiro-Wilk, ao nível de significância de 5%, tá? Eu vou rejeitar H0 se o meu nível de significância alfa for maior do que o p-valor, tá? Aí eu rejeito H0. Aí quando eu rejeito H0, eu digo os dados não são normais, tá? Aí a gente pediu para realizar o teste de normalidade Shapiro-Wilk para essa minha variável, velocidade dos carros, tá? E aqui apresentou a estatística Shapiro-Wilk e o p-valor 0,45, tá? Aí eu comparo com o nível de significância do teste, 5%, e como como esse valor alfa ele não é maior do que o p-valor, que é 0,45, então eu não rejeito a suposição de normalidade. A suposição de que a distribuição é normal é aceita através do Shapiro-Wilk. O Kolmogorov-Smirnov, para realizar ele, eu preciso instalar esse pacote dgoff. Eu chamo esse pacote, e peço para realizar o teste. Tá? Eu peço para realizar esse teste e eu dou esse comando aqui para o Kolmogorov-Smirnov. E a gente observa aqui o p-valor 0,97. Tá? Então também ele não rejeitou a hipótese nula de suposição de normalidade. Ok? E a gente poderia fazer uma outra alternativa, é fazer um teste Q-Plot. Tá? Então, para esses dados que a gente já trabalhou no R, tá? Aí a gente pode realizar esse teste. Então, eu vou apresentar agora um exemplo, mas não é mais para aqueles dados, é uma amostra de apenas 10 observações. Tá? Que está aqui, as minhas observações ordenadas, do menor para o maior. Aí eu vou calcular os quantis, tá? Os níveis de probabilidade, que eles estão alisados aqui. Então, o primeiro elemento, 1 menos 1 meio, vai dar 1 meio, dividido por 10 observações que eu tenho. Aí vai dar 0,05, tá? Então, eu vou poder dizer, é como uma função de distribuição acumulada. 5% dos meus dados são menor ou iguais que menos 1. Tá? Então, para realizar um Q-Plot, a gente faz isso. Ordena os dados, calcula essa distribuição acumulada aqui. E depois a gente diz 5% para os quantis da normal é quanto? Aí é menos 1,64. Tá? Então, de início, a gente monta essa tabela. Tá? Você consultando uma tabela da normal, você observa 5% é menos 1,64, 95%, 1,645. Aí você plota um gráfico, tá? Um gráfico com as minhas observações ordenadas e os quantis da normal. Se esse gráfico estiver sobre uma linha reta, isso significa que a suposição de normalidade é plausível. Mas se ele se afastar da linha reta, a suposição de normalidade não é plausível. Aí eu vou rejeitar a suposição de normalidade. Tá? Além disso, eu posso calcular o coeficiente de correlação entre os quantis da normal e os quantis dos meus dados observados, tá?
E para ele estar próximo de uma reta, ele tem que estar próximo de 1. Tá? E eu posso realizar um teste de hipótese para ver se o meu coeficiente de correlação é 1. A esses níveis de significância, aí eu tomo a decisão. Tá? Ou seja, aí eu calculando esse coeficiente de correlação para minha amostra de tamanho 10, tá? Aí o ponto crítico é nesse para 1% é 0,83, não, é 0,88, para 5% é 0,92 e para 10% é 0,93. Tá? Então, eu vou observar o meu coeficiente de correlação. Se ele for menor que 0,88, tá? Eu vou rejeitar a hipótese de normalidade. Se ele ao nível de 5%, se ele for menor que 0,92, e ao nível de 10%, se ele for menor que 0,93. Tá? Então, ele diz, esse teste baseado nos quantis da normal é um teste mais potente. Tá? Ele diz, formalmente, nós rejeitamos a hipótese de normalidade ao nível de significância alfa se o coeficiente de correlação estiver abaixo do valor da tabela. Aí, nesse caso, ele rejeita a hipótese nula a esse nível de significância. Tá? Ok. Nível de 1%, 5% e 10%. Tá? Agora eu vou falar de uma... Depois de testar essa normalidade univariada, aí a gente vai observar, vai voltar para a normalidade multivariada. Tá? Observe que a gente tem uma expressão para normal multivariada que ela pode ser generalizada a partir da minha densidade univariada. Por exemplo, esse termo aqui, x menos μ ao quadrado sobre sigma 2, ele pode ser aberto, ó, x menos μ vezes x menos μ, sigma 2 a menos 1. Então, se eu tiver, no caso, multivariado, aí eu tenho um vetor de variáveis x, a distância do meu vetor de variáveis x para o vetor de médias μ transposto, vezes a inversa da matriz de covariância sigma, vezes a distância de x menos μ. Isso aqui é uma forma quadrática. Tá? Ela é uma forma quadrática e sempre vai ser maior do que zero. Tá? Ela é chamada também de distância generalizada do meu vetor de observações x para o vetor de médias μ. Ok? Então, substituindo essa expressão dessa forma quadrática na função de densidade, aí eu fico e elevado a menos 1 meio x menos μ transposto sigma menos 1 x menos μ. Tá? Que é o meu expoente. E essa quantidade aqui, 2π elevado a p sobre 2, determinante da matriz de covariância sigma elevado a 1 meio, essa quantidade ela é calculada para que o volume abaixo da minha densidade normal multivariada seja igual a 1, para ser uma probabilidade. Tá? Então, essa é a função de densidade, é a forma geral da função de densidade de uma normal multivariada de dimensão P, com vetor de médias μ e com matriz de covariância sigma. Ok?
Essa aqui é a forma geral, é a minha função de densidade. No livro do Anderson, de 1984, que ele é um livro que ele é mais teórico do que o livro do Johnson, que a gente está trabalhando, ele mostra que essa minha função é a função de densidade da normal multivariada, e é realmente uma densidade. Ele mostra isso lá no livro. Tá? No caso bivariado, então eu tenho uma matriz de covariância sigma, onde eu tenho as variâncias aqui, e aqui é a covariância. Tá? A média da variável x1, a média da variável x2, a variância de x1, a variância de x2, e aqui a inversa de sigma a menos 1. Tá? São termos que a gente vai substituir aqui na minha densidade da normal. Eu vou precisar da inversa da matriz de covariâncias, tá? E das médias para definir a minha densidade. Aí, ó, a densidade da normal bivariada, tá? Em termos dos parâmetros μ1, μ2, sigma 1, sigma 2, 2 e o coeficiente de correlação. Tá? Aí aqui eu tenho sigma, eu tenho a inversa de sigma, e ele reescreve sigma 1, 2 para deixar ele em função do coeficiente de correlação. Tá? Aí a partir daí ele vai substituir essa expressão que eu tenho aqui no denominador da inversa de sigma. Ele vai substituir por uma expressão que vai ficar em função do coeficiente de correlação e das variâncias. Tá? Aí, feito isso, ele abre aqui, ó, x menos μ, a distância da minha observação, da minha variável x1 para a sua média e da minha variável x2 para a sua média, vezes a minha inversa de sigma, que a gente observa, ó, as variâncias foram trocadas de local e o sigma 1, 2 foi escrito em função da correlação e da variância, vezes a distância x1 menos μ1, x2 menos μ2. Aí, fazendo essas contas, a gente encontra essa expressão aqui para o expoente, tá, do termo da exponencial da normal multivariada. Tá? Substituindo agora esses termos aqui no expoente e calculando o determinante da matriz de covariância sigma, a gente obtém essa expressão da normal bivariada. Tá? É um exercício de álgebra somente. Aí você consegue deixar aquela densidade da normal multivariada em função dos parâmetros. A gente pode observar que se o coeficiente de correlação for zero, esse termo some, que é o termo que está relacionado com a covariância, com a relação entre x1 e x2. Aí ele some. Porque se for independente, se a correlação for zero, esse termo some. E eu consigo deixar essa expressão, tá, como sendo o produto das marginais x1 e da marginal de x2, que são normais, univariadas. Tá? Por isso que a gente diz, a distribuição normal multivariada, ela é matematicamente atrativa, porque ela tem alguns resultados, tá,
que são bonitos matematicamente e têm uma facilidade de tratamento matemático. Olhando para a função de densidade dela, a gente consegue observar propriedades importantes a partir dos valores que os parâmetros assumem. Tá? Mas a gente pode observar que essa expressão que a gente encontrou no slide anterior, ela é um pouco pesada. Essa expressão que fica em função dos parâmetros. E essa forma compacta, ela é mais informativa, de várias maneiras. Tá? Mas, no entanto, a forma que é mais pesada, ela é mais útil para discutir certas propriedades da distribuição normal. A forma que é mais compacta é essa daqui. Tá? É essa daqui. Aí ele diz, ele comenta aqui, se a correlação for zero, você vai poder escrever a função de densidade da normal bivariada como produto de suas marginais, e x1 e x2 são independentes. Tá? E ele vai apresentar, no próximo slide, o gráfico de duas distribuições normais bivariadas. Ele vai considerar que as variâncias de x1 e de x2, elas são iguais. Mas em um dos gráficos, a minha normal multivariada, ela é independente, ou seja, a correlação entre x1 e x2 é zero. E no outro, a correlação entre x1 e x2 é 0,75. Aí ele diz, observe como a presença de correlação faz com que a probabilidade se concentre ao longo de uma linha. Então aqui ela está mais distribuída e aqui a probabilidade está mais concentrada em torno de uma linha. E como ela é positiva, crescente, está dessa forma aqui. Tá? Se a gente der um corte aqui, quando são independentes, a gente vai enxergar círculos. Se a gente der um corte aqui nesse elipsoide, se der aqui, a gente vai enxergar elipses. Tá? E esse é o contorno de probabilidade constante da minha normal bivariada. Tá? Aí ele diz, esse contorno é a superfície de um elipsoide que ele está centrado no vetor de médias μ. Tá? E todos os pontos eles vão estar dentro, esse contorno, todos os pontos x que formam esse contorno, eles vão ter essa distância generalizada aqui, igual a c ao quadrado, uma constante C2. Tá? Um comentário que é feito aqui nesse slide, ele diz, os eixos de cada elipsoide de densidade constante estão na direção dos autovetores da matriz de covariância inversa. E seus tamanhos dos eixos, eles são proporcionais ao recíproco da raiz quadrada dos autovalores de sigma menos 1. Tá? Então, a gente observa, pelo que a gente falou aqui, a matriz de covariâncias inversa é importante para eu entender o gráfico da normal multivariada. Porque o tamanho dos eixos, ele é proporcional, a direção e o tamanho dos eixos, ele é proporcional aos autovetores da matriz de covariância inversa e seu tamanho ele é proporcional ao recíproco, ao inverso
da raiz quadrada dos autovalores de sigma menos 1. Tá? Aí ele faz um comentário aqui, que ele diz, felizmente, a gente não vai precisar calcular a matriz de covariância inversa quando for determinar os eixos, quando a gente for fazer o gráfico da normal multivariada. Tá? Porque ele diz que a gente pode determinar esses eixos a partir dos autovalores e autovetores de sigma também. Porque existe uma relação entre os autovalores e autovetores de sigma e de sigma menos 1. Tá? Ou seja, ele diz, quando a matriz de covariância, se sigma é positiva definida, e é, porque é uma matriz de covariância, tal que sigma menos 1 existe, tá? Aí ele diz o seguinte, se lambda e que é um par de alto valor, alto vetor de sigma, tá? Então, eu tenho correspondente a esse alto valor e a esse vetor, eu tenho um par do recíproco 1 sobre lambda e para a matriz de covariâncias inversa, sigma menos 1. E ele diz, além disso, sigma menos 1 também é positiva definida. Tá? Então, o que ele está dizendo? Eu não preciso calcular a inversa, tá? Porque eu posso obter o alto valor e o alto vetor da matriz de covariância original e depois, quando eu for fazer o gráfico, tá? Aí eu vou utilizar o mesmo alto vetor, não vai mudar. Mas ao invés de eu usar o alto valor lambda, eu vou usar 1 sobre lambda. Tá? Porque 1 sobre lambda e são os pares de alto valores e alto vetores da matriz de covariância inversa que eu preciso para fazer o gráfico da normal multivariada. Tá? Aqui está a prova que eu vou só usar esse resultado. Se você quiser ver, pode dar uma olhada nessa prova aqui. Tá? Aí ele ainda diz o seguinte, nós vamos resumir os seguintes conceitos. Os contornos da densidade de uma normal de dimensão P, tá? De uma distribuição normal de dimensão P, são elipsoides. E eles são definidos pelos valores de x que satisfaz aqui essa equação, que são igual a c ao quadrado. E além disso, ele diz, esses elipsoides, eles são centrados na média μ, e tem eixos que é mais ou menos essa constante c, raiz do alto valor vezes o alto vetor. Esses são os eixos da minha matriz de covariância sigma. Ok. Aí ele dá um exemplo em que ele calcula, para essa matriz de covariância sigma, ele calcula o alto valor e o alto vetor, tá? Ele encontra que o primeiro alto valor é sigma 1 mais sigma 12, o segundo alto valor é sigma 1 menos sigma 12, tá? E a partir daí, ele encontra os autovetores, ó. O primeiro autovetor associado a esse alto valor e o segundo autovetor associado a esse alto valor. Ok? Aí ele, com essas informações, ele vai plotar o gráfico. Tá aqui, plotado o gráfico. Tá? Aí ele diz, quando a covariância é positiva, esse alto valor, o primeiro alto valor é o maior. E ele está associado a esse alto vetor. De modo que o eixo maior aqui, ele vai estar formando
uma reta de 45 graus a partir do ponto Mi, tá? E o menor alto valor vai definir o menor semi-eixo, tá? E vai ser perpendicular ao primeiro, ok? Aí com isso eu tenho uma elipse, como ele é positivo, ele está no sentido crescente, tá? Aí ele diz, quando a correlação é negativa, o maior alto valor vai ser o segundo, lambda 2, tá? Aí a relação vai formar um ângulo, a minha elipse vai formar um ângulo de 45 graus também a partir do ponto do centro dos meus dados, tá? Mas o meu gráfico ele vai ser decrescente, tá? Ao invés de crescente do jeito que estava, tá? Aí eu vou apresentar um resultado que é importante para a gente, tá? É sobre essa constante C ao quadrado. Ele diz, a gente vai mostrar mais na frente que essa constante C ao quadrado, que define o gráfico do corte no meu elipsoide, essa constante é um aqui quadrado. E como eu estou no caso bivariado, P igual a 2, então é um aqui quadrado de dimensão 2, ao nível alfa. Onde esse Qi quadrado P ao nível alfa é o percentil superior da distribuição Qi quadrado com P graus de liberdade. Aí com isso eu monto como se fosse uma região de confiança. Os pontos X que são menores que esse valor, que esse Qi quadrado, eles estão dentro eles são plausíveis de ser uma normal multivariada. Eles têm probabilidade com uma probabilidade 1 menos alfa, tá? Então, se eu tenho um ponto X aqui, se o ponto X satisfaz essa desigualdade, é um ponto plausível de ser uma normal multivariada. E aí eu estou montando aqui, não é um intervalo de confiança, mas é uma região de confiança, tá? É uma região de confiança, que é um corte que eu dou no meu elipsoide, tá? Então, ó, além desse corte não ser somente gráfico, esse C ao quadrado ele está relacionado com a distribuição Qi quadrado. E quando a gente dá esse corte, se eu estou no caso em que eu tenho uma normal bivariada independente, aí esse corte vai ser círculos. Aí eu tenho o primeiro corte de 50% e o segundo de 90%. Tá? Aí ele diz, contornos de densidade constante, contendo 50% dos dados, tá? E 90% dos dados. Tá? Que vai ser círculos, e se a covariância for 0,75, tá? Crescente, então esse corte vai ser elipses, tá? Então hoje a gente viu, até o momento, a gente apresentou a normal multivariada em linhas gerais e a gente observou o gráfico dela e já entendeu um pouco sobre a função de densidade, sobre a relação de independência, e a gente montou também, tá, o contorno, tá, que é uma região de confiança para identificar se um ponto é plausível de ser uma normal multivariada ou não. Então a gente vai ficar por aqui hoje, tá? E a gente segue com as propriedades da normal multivariada na próxima aula.
Até a próxima.